Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão no Diversos, nosso universo de entretenimento e diversão. E aí, preparados para mais umas entregas? Hoje seguimos conectando as estações rumo a Port Knot City. Cada passo nos leva mais perto do oeste e do resgate da Amelie, ou Amelie. Enfim, eu sempre me confundo com os nomes. Aliás, com as pronúncias, não com os nomes, né? Mas é isso, aos poucos a gente tá entendendo alguns dos mistérios do Death Stranding, mas é só o começo. Então se você perdeu os dois últimos vídeos, fica tranquilo, dá uma olhada aqui na descrição. Depois volta para seguir com a história. Mas se você já conhece a história ou só quer ver o que esse episódio reserva, se prepara que já vamos começar. Só que antes, não esquece de se inscrever e ativar o sininho, deixar aquele like e me seguir nas redes sociais. Confere também os links de afiliados na descrição. Fechou? Agora sim, tudo pronto? Vamos jogar! Diversos players, voltamos. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? E hoje a gente vai dar continuidade aqui, nossa empreitada rumo ao oeste. Oh, temos mais e-mails. Mas esses a gente vai ler na próxima parada, beleza? Agora, Sam já tava pedindo pra sair já. aprovado. Armas detectadas. Todas as armas ficarão bloqueadas. Mensagem padrão, tá? Essa do rádio que a gente tá ouvindo, então decidi pular. Vamos ver o que nós temos aqui. Carga perdida. Aquele esqueminha que eu tinha comentado com vocês que eu faço. Vou aceitar os pedidos. Primeiro a gente vai ver o que tem. Porque eu vou confessar pra vocês, faz um tempão que eu não jogo, tá? Eu tava fazendo os vídeos da Sombras da Guerra. Eu preciso me situar novamente. Então, gravação de um filme anterior a Death Stranding. Capital Oeste, beleza? Capital Knot. Ah, beleza. Nós temos aqui de pedidos para o Sam, ação de acesso ao oeste de Capital Knot City. Beleza, então vamos focar aqui nessas missões que são de pedidos para o Sam. É de ir buscar, trazer de volta. Lembra da carga dos mulas que você trouxe da fábrica desativada? Ela tinha uns dispositivos de armazenamento antigos. A gente está processando os dados. O conteúdo deles sugere que a instalação era da Bridges. Quer dizer, antes dos mulas dominarem o lugar. Eles ainda não são Demings. Mas dada a proximidade com Capital Knot, eles ainda são uma ameaça. Temos que saber mais sobre os planos deles, sejam lá quais forem. A boa notícia é que os nossos técnicos quebraram a segurança deles remotamente, o que ajudou a remover o bloqueio da entrada principal da fábrica. A má notícia é que alguém com um scanner de carga tem que entrar lá e procurar mais registros. Quanto mais dados a gente conseguir, mais noção de tudo a gente vai ter. Eu queria que tivesse outro jeito, mas eu vou te pedir para se infiltrar na fábrica e pegar todas as informações que puder. Você sabe que vai ter que lutar para sair de lá se for pego. Então esteja preparado. Olha aí, vamos fazer o seu trabalho sujo, então, é isso? Beleza, então a gente tem que ir lá buscar os dados e voltar. Beleza, vamos pegar essa aqui. A próxima é de passagem, então a gente não vai pegar agora. Por enquanto a gente faz essa. E agora que vocês têm a ciência das mecânicas, vai ficar até mais fácil. Vai fazer meio que direto ao ponto, né? Essa carga é entregue para a Capital Knot City. Tem aí nas costas também, amigão. Pedido atribuído. Dá aquela checadinha. Eu não vou pra lá agora, já vou entregar aqui. De ganhar mais uns pontinhos, né? Pedido padrão, a gente só tem para ação de acesso. Fechou. Então vamos seguir aqui. Caminhando agora. Tenha uma viagem agradável. A galera usou os itens que a gente colocou nas passagens. Aí, Sam. Deve conseguir usar essa moto se usar um gerador para carregar. Por que não tenta? Vamos ver aqui o que nós temos. O CQP.
Aqui é o nosso gerador. Onde fica azul é onde pode pôr, tá, gente? Lembrar os botões também, que eu já não lembro. Ó, tem uma carga pro fã de Ludens aqui, ó. Eu vou pegar ela. Aí eu já consigo ir lá e mostrar pra vocês. Eu tinha comentado sobre as cargas que a gente encontra que libera lugares, né? Essa é pra você. Essa é uma das cargas que você encontra na tela e libera um vizinho, né? Beleza, agora nós temos uma mota. Tá. Aqui tá a nossa missão. Certo? E ali tá o fã de Ludens. Não se apeguem aos veículos, tá, gente? Porque veículo a gente vai descartando ao longo do tempo. O musicão vindo aí, hein? Eu até evito ficar falando para não atrapalhar, porque as músicas desse jogo são trabalho à parte, viu, gente? A bateria carrega, tá? Então, se a gente usar muito, vai descarregar. Tem muito que a gente possa fazer. Aí tem outros modelos de veículos, né? Com mais baterias e tal. A gente vai descobrindo ao longo do tempo. Opa! Dá pra gente empinar a moto. Dá pra pular. Tipo um pulinho, né? Eu tô na subida. Na subida não dá pra fazer quase nada. Ver se dá pra ir pelo negócio do Ludens por aqui, ó. Sam, se os técnicos fizeram tudo certo, a fábrica deve estar acessível. Entra lá Dá, e hein? começa a procurar os registros. Calma aí, Hartman. Foi uma missão paralela aqui, amigão. Acho que dá pra descer por aqui, hein? Vamos ver. O bom dos veículos é que se tiver a carga neles ou em você, o dano é menor, desde que você não bata. Se você bater, vai quebrar. Se quebrar, danificar e aquele lance de pontuação mais baixa. Armas detectadas. Todas as Aí, ó, armas chegamos. bloqueadas até a saída. Carga Quando eu joguei, não tinha essa passagem lateral. Então eu tinha que ter vindo aqui por baixo. Mas aí agora dá pra dar a volta. Bem legal, né? Eles mudaram toda a estrutura. Caracas. Então vocês vão conhecer aí um novo personagem. entregando carga. É o entregador? Que alívio. Eu já tinha até desistido. Não sei como você consegue. Sério mesmo. Eu te respeito, cara. Respeito demais. Leu aí pelo carinho. Já tá na hora de eu entrar nesse troço de rede Kiral, né? Entrar na UCA e tudo. Você pode ajudar, né? É bom que a gente faça essas conexões, gente, para poder aumentar a banda Kiral. Consegue construir mais coisas. Também a gente desbloqueia algumas conversas, interações, às vezes arquivos de informações. Nada nesse jogo é perdido, tá? Parece que é a primeira vez que eu tô jogando ele, acredita? Já tem mais uns elos aí. Onde Ludens. Onde Ludens forneceu o seguinte novo dado de holograma. Nendoroid Jumbo Ludens. São itens que a gente consegue colocar na frente do lugar. Agora essa área está conectada à rede Kiral. Isso possibilita a visualização e acesso às estruturas de outros jogadores. Valeu, Sam. E aí, se cuidem. A gente tem que se ver mais vezes, né? Então, preciso de um tempo para ver o que você me trouxe. Mas te dou a resposta depois, juro. Aí, será que você pode me ajudar de novo?
É meio estranho falar isso, mas sinto que a gente tem uma ligação, sei lá. E aí, fizemos uma nova amizade. Novo pedido disponível. Aqui eles também têm os pedidos próprios, tá, gente? Então a gente vem aqui, ó. Tem os pedidos deles. São para outros lugares, ó. Para usina. E é um pedido de coleta. Né? Tudo isso aqui a gente pode fazer quando o melhor aprouver pra gente, tá? Vou fazer agora, inclusive não vou fazer agora. Então acaba que esse jogo vai ficar muito mais longo do que ele deveria ser. O intuito não é esse, o intuito é mostrar pra vocês a história e depois a gente vem fazer com calma, né? Funciona igual a todos os outros lugares, tá? Então você tem aqui os itens que o pessoal vai deixando. Dá pra você fazer entrega de itens por aqui também. Dá pra você doar. Tem um armário privado. Praticamente a mesma coisa, né? Dá pra fabricar coisas também. Isso aí. Tá sendo uma experiência engraçada, porque quando eu joguei não tinha nada disso, ó. Eu não lembro desses pôsteres aqui, ó. A imagem tá muito mais bonita do que quando eu joguei. Ah, a bateria dos veículos, ela sobe se ficar no sol também, tá, gente? Depois que você dá essa carga inicial, ela recarrega só de ficar parada. Não recarrega muito, né? Mas num aperto, dá pra aguentar. Ó, essa escada é nova. Não tava aqui não. Chegando em algum lugar, hein? Vou deixar a motinha aqui. Sei que a gente vai dar um bocadinho, né? A gente recebeu outro e-mail. A gente acabou de vir aqui, né? Mas a gente veio e não conseguiu entrar. Toma cuidado para não cair e se lascar todo lá embaixo. Sam, sabe o painel de acesso perto da entrada? Você pode usar ele para entrar na fábrica. Beleza. Isso é novidade pra mim. Nunca entrei aqui. Vocês ouvirem uns estalos é da minha cadeira, tá, gente? Entre por sua conta e risco. Aja discretamente e use obstáculos. Legal. Agora vai ter uns táticas de espionagem à la Metal Gear, né? Olha, se a gente tinha dúvida que o jogo tinha lá suas similaridades com Metal Gear Solid, agora não existem mais dúvidas. Beleza, aqui são botas, não vou usar. Caracas, eles fizeram um cenário todo diferentão. Quando eu joguei a primeira vez não existia essa parte, gente. Então pra mim tá sendo tudo novo mesmo. Eu tô usando a corda porque eu acho que se eu usar o outro, que é a arma de choque, eles vão fazer um... E aí vai chamar a atenção da galera. Eu não quero. Quero ficar no modo furtivo o máximo possível. Barato. Quando eu zerei isso aqui a primeira vez, nem imaginei que ia ter alguma coisa nesse sentido. Tô impressionado. Dá pra perceber, né? Ah, tem que ir pelo outro lado esse, hein? Olha aí, pra quem achava que era só um jogo de entregar, hein? Eu lembro que quando esse jogo saiu, nossa, teve de gente falando mal, reclamando.
Gente que nem jogou reclamando também. E hoje é uma referência aí. Para alguns, né? Tem seus nichos, né? Mas é o que eu sempre falo. Falem bem, falem mal. O que importa no final das contas é a sua opinião, não a opinião dos outros. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer, de jogar, né? Conheçam. A melhor opinião que vai existir vai ser a sua. E é aquilo, falar até papagaio fala, né? Eu digo isso, gente, com um coração leve, tá? Não tô falando de maldade, não. Então, a gente já tem uma arma Macer. Se bem que dá pra gente pegar essas coisas e colocar em alguma caixa pra ajudar alguém, né? Ok. Ótimo trabalho, Sam. É isso mesmo que a gente queria encontrar. Traz pra cá bem rápido pra gente analisar. Se você se sentir tentado a explorar, é melhor saber que a gente não conseguiu desativar o sistema de segurança do restante do complexo. Se concentra em entregar a carga. Não, nem tô pensando em fazer nada. Aqui é onde ficam as natimortas, né? As mães. Eu já peguei item demais aqui. A coisa que eu queria era... A coisa que eu quero, na verdade, é pegar os itens pra pôr nas caixas. E querendo ou não, se a gente não vai usar, pelo menos a gente deixa pra alguém usar, sabe? Acaba ajudando o outro jogador. Vê, eu tô com o peso quase chegando no limite, ele já fica todo desengonçado. O legal desse jogo é que se você se perder... Deixa eu desequipar isso aqui. Desequipa. E segurar na mochila. Você pode seguir as pegadas no chão, ó. Então se você tiver perdido, alguma parada assim, pega as pegadinhas no chão aí que você consegue voltar. Quando minha mãe vê eu jogando esse jogo, ela já fica falando: ah, você tá jogando de novo o jogo que fica maltratando o rapaz das entregas. Eu acho que essa aqui não dá pra usar porque é de um mula, né? Vai dar pra usar, não. Será que a gente passar? Ah, dá pra saber o peso, porque ele vai aumentando lá embaixo, tá, gente? Tá vendo? Esse, ó. Esse. Cabe, beleza. Esse aqui, será que vai? Entrar no porta-ferramentas. Coisa no chão, hein? Ah, tá. Trocando uma coisa pela outra, né? Pera aí. Cancelar. Não vou pegar nada daqui, não. É bom que também dá pra vocês verem que dá pra cancelar mesmo que vocês façam toda a atribuição de peso e carga, tá? É aquilo, sempre que vocês puderem ajudar, ajudem. Outros jogadores vão ficar agradecidos com a sua boa ação. Vou lá pegar a motinha. Vou uma cargazinha aqui. Opa! É, Sam, foi a trilha que a gente acabou de fazer, cara. Valeu pela ajuda. Eu vou descer lá no negócio de Ludens, que aí eu deixo essas cargas todas lá. E a gente vai ganhando mais, como se fosse experiência, né? É isso aí.
Tem outros modelos, tá, gente? Falei, né, que tinha outros modelos de veículos, tem outros modelos de moto, tem carro também. Tô falando com base no que eu joguei, tá? Então se tiver alguma coisa nova, diferentona aí, eu não vou saber dizer, não. Eu tô descendo na manhinha pra ele não cair. Escaneando agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o ID. Aprovado. Mas já vou deixar a motinha aqui, ó. Todas as armas ficaram bloqueadas até a saída. Liberado. Bem-vindo. Se eu quiser, dá pra colocar carga na moto também, tá, gente? Escaneando agora. Escaneando o ID da Bridges. Verificando o E ID. dá pra fazer bastante coisa. Armas detectadas. Todas as É um jogo bem completo, viu? Tá, então vamos lá. Eu vou... Não tenho entrega pra fazer? Eu só vou doar cargas. Não que eu vou usar. Âncoras também. Ah, dá pra fazer diferente, hein? Ó, eu vou doar esse. Eu tenho duas. E essas duas aqui. A gente não doou nada ainda, né? Beleza. Vamos. Tem alguma coisa lá para onde a gente vai voltar? É uma ideia boa, tá, gente? Se você vai levar alguma carga para um lugar que você tá indo, tiver alguma carga, leva. E vocês ganham uns pontinhos extras e tal. No caso, não é a forma com que a gente vai jogar, então eu não vou fazer agora. Mas é uma opção. Olha lá, Os caminhos 52 viram likes. estrada, Sam. Tá vendo as suas pegadas? Tem uma história nelas. Você falharia se fosse um espião numa missão. Mas você não é. Então, orgulhe-se dos seus rastros. Eles provam que você existe. Continue deixando provas. Mais um Se aceno as aí, hein? pessoas que você existe, encoraje-as a se unirem mais uma vez. Ao expandir a rede e ajudar seus companheiros americanos, você reforça todos os nossos laços e gera uma trilha a ser seguida. Outro aceno ao Metal Gear Solid, né? Se você fosse um espião... Bem, dá pra gente aprimorar com os itens que a gente pegou, né? Ó. Isso aqui é muito bom, porque aí... você acaba virando parte dessa estrutura. Se usarem essa estrutura, também ganha a sua parte de pontuação. Fora que recarrega mais rápido, né? Tem todas essas coisas. Vou pôr uma âncora de escalada aqui. Aprovar. Armas detectadas. E aí se alguém vier, algum desavisado vier pela ponta, Restrições a armas revogadas. consegue usar. E o desavisado eu tomo por mim também, tá? Estrutura aprimorada. Assim, ó. Lá pra baixo. E aí a pessoa poderá usar esta corda. Verificando o ID. Isso aí, ó, são os hologramas que a gente adquire, ó. Ficarão bloqueadas até a saída. Restrições a armas. Inclusive esse robô aí é um que a gente adquiriu aqui. A gente vai descer por onde eu iria subir se não tivesse aquele outro caminho. Um que é mais acidentado, né? E de cima da moto não dá pra pegar as caixas, tá? Você tem que descer da moto pra pegar. Que eu acho totalmente contraproducente, né? Seria legal se ele pegasse. Se bem que eu não tentei nessa expansão, né? Expansão não, nesse jogo novo, né? Pra aumentar a velocidade da moto é só apertar o botão que corre, tá? Eu apertei aqui, ele faz esse aceleradinho, né? Ó, vamos ver se ele pega em cima da moto. Não pega, ó. Aí não é legal, né? Engraçado, coletar ele coleta, né? Eu não fui próximo o suficiente. Bem, vou testar numa próxima caixa aí. Ah, dá pra dar like à vontade em cima da moto, tá, gente? Vou passar perto da estrutura, ó. Você já consegue. Você pode colocar ela aqui pra carregar, tá? Ou você pode trazer a moto aqui pra dentro e colocar ela na garagem. A diferença é qual?
sendo Se você colocar ela na garagem, ele conserta a moto, deixa ela zeradinha de novo pra você. As informações estão aparecendo aí na tela também, né? Então, não preciso ficar repetindo as informações que estão aí, né? Beleza, vamos entregar aqui a carga. A lenda retorna. Como é que vai, Sam? A entrega tá em ótimas condições. Esse jogo é muito bonito, gente. Impressionado. Beleza, tiramos ranking S, ganhamos uma música nova. Novo dado de serviço adquirido. Parte 2, de mãe para filha. Anotação de um portador para nossa querida filha. Os registros que você trouxe para análise tinham mais projetos de cápsulas de bebê. Com esses dados, a gente viu como dá para personalizar a sua, mudando a cor dela, por exemplo. Pode experimentar esse recurso na próxima vez que for para o seu quarto privado. Caracas, isso aí é novidade, hein? Não lembro disso, não. Bem que eu não lembro de muita coisa, né? Então... Tchau, Sam. Quem tá mais tempo no canal sabe que minha memória é um negócio complicado. Vamos lá, pedidos pro Sam. Vamos ver. Nesse pedido, você deve achar um livro. Um livro tradicional de papel, bem anterior ao Death Stranding. Antes do mundo virar essa merda, a maioria já era em formato digital. É raro achar um livro intacto hoje. Pelo jeito, esse livro é de pesquisadores que podem ter previsto o Death Stranding. Tava a caminho do Hartman e roubaram. Segundo o pessoal da estação, mulas. Que novidade. Para eles, o livro é uma carga qualquer. Mas para nós, é inestimável. Recupere logo, por favor. Aí aqui tem a história, né? Os mulas roubaram documentos secretos importantes da estação de acesso oeste Capital Knot City. Dizem que eles contêm profecias sobre o Death Stranding. Você precisa recuperá-los e devolvê-los à estação de acesso. Eu gosto de escutar as instruções porque aí a dublagem me passa uma informação, né? Mas se vocês gostam de ler, tá aí o texto. Então a gente tem que pegar esse documento e a gente ganha um CQP para fazer a viagem. E entregar aqui pro George Batum. Vamos pegar esse aqui. São missões que a gente sai sem nada, pega alguma coisa no caminho e entrega. Bem, aqui é a estrutura de garagem, né? Então a gente pode guardar o veículo, retirar veículo, tem veículos online, você pode guardar alguma coisa também. Esse aqui é o veículo padrão, então vou deixar. Pegar o suprimento, né? Porque a gente não é bobo. Aqui foi o que o Hartman tirou da gente. Tem o Hardman, que é o da máscara, né? E tem o Hartman, eu acho. Tô em dúvida agora. Que é o do... Fica conversando com a gente no banheiro, né? Tá aí, eu sempre me confundo com os nomes, gente. Vou ver aqui se a gente poderia fazer um pedido. Ó, por exemplo, a gente vai acabar indo para Capital Knot em algum momento, certo? E a gente está indo para esse lugar. Então o que eu poderia fazer? Pegar essa carga, porque eu vou levar ali, e pegar essa outra, porque eu já vou ter que ir para Capital Knot City. Aí eu já faço essas duas. Mas como a ideia não é agir dessa forma e sim ir passando o jogo com vocês, eu não vou fazer essa missão agora não. Só vou seguir para as missões que são os pedidos para o Sam, porque eles progridem na história. Aqui essas missões secundárias, se eu não tô enganado e não mudou muito, só tem uma missão que assim, se fala, putz, essa aqui eu devia ter feito pra ver o que ia dar. Que é de entregar a pizza. Então, qualquer outra eu vou deixar pra fazer depois, talvez. Não sei, não decidi ainda se eu vou fazer. Porque basicamente é só entregar coisas. Então, eu não sei se é um vídeo legal, assim, pra fazer, sabe? Mas diz aí se vocês assistiriam. De repente. Dou uma animada pra fazer, sei lá. Ah, dá sim, ó. Aê, não precisa descer da moto, não. Maravilha. Droga. Acabei de falar que não precisa descer da moto. Poxa, Sam, não me envergonha, não. Pra coletar em cima da moto e pegar as caixas também.
Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai até o território dos mulas. Boa. Pegar o livro e entregar ele. Aí sim. Tem outra caixa. Como a gente vai pro território dos mulas, eu vou focar no que tem lá primeiro, porque eu não sei. Se bem que é um livro, né? Um livro não é pesado, mas vai saber o que tem lá também, né? Lembrando que dá pra pegar também essas... Vai sem, acelera aí. Dá pra usar esses cofres que ficam no meio da estrada também pra entregar, tá? Lembrando que além dos demons aqui, né? Dos portadores que tem probleminhas, você ainda tem o perigo das EPs, né? As EPs são aí um perigo à parte, né? Tem aqui. Ó, tá vindo lá o cara, ó. Vou descer da moto. Em cima da moto eu sou um alvo fácil, né? Opa! Se der choque na moto a gente cai, tá? Ô, droga. Isso aqui foi mais fácil na área de treinamento, né? Ah, dá pra bater também, ó. Só que esse aqui tem bloqueador, né? É, galera, eu vou com a minha corda, que eu acho ela mais eficiente. Tô apanhando demais, tá ficando feio. Vamos, gente, não faz eu passar vergonha, não. Tô gravando. Aê. Nossa, que espanco. Ainda bem que eu não tô levando nada de ninguém, né? Aqui é o seguinte, ó. Você fica segurando a corda. Quando um deles bater, você aperta o R2, no caso. E aí você já consegue prender ele. Você não é totalmente indefeso, tá, gente? Eu que tô vacilando aqui. Então, se eu for correndo atrás, ó, posso esmurrar o cara. Acabou pra ele. E agora eu vou pegar de volta o que é meu, né? As cargas que são minhas têm um nome. Parou a música, tudo em paz. Por que é bom fazer isso de vez em quando? Atacar os mulas? Porque você vai garantir que essa área vai estar tranquila para outros portadores levarem suas cargas. Ou seja, derrotou aqui, vão ter mais entregas, mais pessoas passando por aqui, o ambiente fica mais seguro. Vou colocar a moto mais para frente. Geralmente eu faço assim, ó. Não, eu não costumo atropelar as pessoas não, tá, gente? Eu deixo a moto perto aqui, porque se tiver algum item, tipo metal, resina, essas coisas, eu coloco na moto. Ó, a nossa carga é essa. Ó, que é resina e metais, ó. Eu coloco no triciclo. Inclusive isso aqui eu vou pôr no triciclo também. Essas aqui eu vou pegar. Dois não. Esses aqui eu vou pegar. Eu vou levar para algum lugar. Não vou deixar aqui não. Porque se eu deixar aqui ninguém recebe elas. Mas geralmente aqui dentro você vai ter metais.
né? Metal, resina, vai ter coisas para construção. Ah, tem um spray de reparo aqui. Aqui, ó, metais. Resina. Aí vocês veem o que vocês precisam, né? E leva, que eles não vão usar mesmo. No caso, a nossa parte a gente já fez aqui, né? Se quiser equipar na moto, é só apertar aqui o quadrado. Você vê o inventário da moto, né? Eu costumo deixar na moto só carga que é material. Se tiver a mais, ela joga no chão. E vem pra cá, ó. Só pôr de volta. Belezinha. Parte da nossa missão concluída. Agora a gente precisa entregar, né? E é aqui, ó. Ah, não. Bem da verdade, não é aqui, não. Dá uma olhada. Tá, tem um pedido pra nós em Capital Knot City. Que a gente pegou, foi recuperar o documento e fazer a entrega pro Barton. Tem um evento novo em andamento. No começo é meio confuso, eu admito, mas depois de um tempo fica fácil de entender, tá, gente? Eu acho que a parte ruim desse jogo é só fazer que nem eu fiz agora, né? Que eu comecei a jogar ele, aí eu parei pra fazer uma saga pro canal pra vocês e voltei a jogar, porque aí você fica meio perdido, né? Aqui já tem uma estação de carregamento. Se você não quiser carregar os materiais, deixa o veículo perto da onde você quer fazer a doação. E aí o item vai aparecer para você usar. Então aqui, ó, os metais. Já vou pôr aqui. Maravilha aí, ó. Já ajudamos aí os nossos possíveis amigos que vierem depois. Ó, aqui é de matéria quiral, né? Dá para atravessar rio com a moto, tá bom? Só tem que tomar cuidado porque a bateria consome muito rápido na água. Se tiver fundo é pior ainda. Então geralmente o que eu faço? Eu empino e sigo. Vou pegar aqui. Eu não lembro se já dava pra pegar as coisas em cima da moto, viu, gente? Não lembro mesmo. Tomar cuidado porque às vezes você vem acelerando ela, aí chega no pico da montanha e ele pula. Aí quando você bate no chão, você zoa todas as cargas que você tá levando. Aí não é legal, né? Mesmo esquema, o veículo ele não pode entrar na área, mas quanto mais próximo ele ficar, melhor. Aí você consegue entregar todos os itens que você tá levando. E aqui já recebeu o que ele tem a oferecer. E eu já entrego tudo de uma vez. Ele vai entregar tudo, ó. Vai devolver essas cargas e vai entregar que é o pedido dele, né? Ora, quem diria? A gente já tinha desistido de ver isso de novo. Mas não vamos jogar um livro pela capa, né? Deixa eu ver mais de perto. Vai, deixa eu ver. É muito louco. É exatamente como eu lembrava. Isso que é sorte. Foi bem sorte não, eu que fui lá pegar. Aí, ranking S, a gente tá com 3 estrelinhas. E a gente vai, como eu falei, conforme as estrelinhas a gente vai ganhando mais informações. Ou itens, enfim. No caso, a gente ganhou um dado de entrevista novo. A banda aumentou, a gente ganhou uma cor aí pra máscara. Então fazer essas entregas só tem benefício, tá, gente?
melhorou o nosso título. Agora a gente tem o título de Manejador de Elite. Você conquistou o nível 10 de elo social. Agora é possível fazer contratos de elo com outros jogadores. Você também pode solicitar a cooperação dos outros jogadores para que contribuam com materiais para aprimorar suas estruturas. O período para enviar curtidas aumentou para 5 segundos. Agora a gente pode curtir mais. Cara, eu agradeço muito. Restaram poucos tesouros genuínos desse mundo. E você resgatou um deles. Valeu. Tamo junto, parceiro. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal. Certo, essa mensagem é uma mensagenzinha padrão, tá, gente? Então, ó, eu tô indo pra capital Knot City. Só um reforço, tá bom? Eu poderia levar esse item, que é pra lá. No caso, só esse que é pra onde você já tá indo mesmo. A ideia sempre é essa. Sempre pega as encomendas que você já tá indo pro lugar onde você vai levar. Aí você já consegue concluir essa entrega. Né? E essa tem um limite de tempo, né? 45 minutos aí pra entregar. Parece muito, mas, por exemplo, se você pegar ela aqui e for fazer outra coisa, passa bem rapidinho. Tá? Tem que tomar cuidado até com isso. Então, ó, ele não tem nenhum pedido pra mim, além dos pedidos dele, né? Mas eu vou reciclar umas coisas aqui que estão comigo, porque eu não vou usar. Ó, essas resinas eu vou reciclar. Sempre deixa no máximo que você puder, porque uma hora ou outra você vai precisar do item, tá? Agradecemos pelo seu apoio constante. Fechou. Então aí o resultado da reciclagem, né? A gente aumentou a resina. Então digamos que a gente precise de resina. Eu sei que aqui tem. Agradecemos sua contribuição. Agora sim, a gente vai com a nossa motinha até capital Knot City para pegar os insumos pra gente poder ir pra Port Knot City. Missão de hoje, o foco é esse, tá, gente? Port Knot City. Olha o que eu falei que dá pra pular, ó. Vocês viram a caixa ali, ó? Sofreu dano. Deu uma piscada em vermelho. Danificou o equipamento. Ele parou de funcionar. Não tem o que fazer. É abandonar. Sempre que vocês puderem, ajuda a aprimorar as coisas, tá, gente? Ó, já ganhei 10 de curtidas ali. E tem um ranking também de quem doa mais. É bem legal. Agora, a gente tá indo pra lá, ó. Só que aqui é a área de EPs. Como a gente tá com uma moto... Eita, nós! Então isso aconteceu porque às vezes você pula e aí ele meio que usa a plataforma de rampa. Isso é bom e ruim, tá? É bom quando você não tem nada. É ruim quando você tá carregando um monte de coisa. Isso que eu tô fazendo aqui é besteira. É descer com uma moto um desfiladeiro, né? Mas por sorte ela aguentou a pancada, então de boa. Tudo isso porque eu não queria dar a volta, acredita? Geralmente aqui tem EPs. Por algum motivo não é o caso agora. Então, vamos aproveitar nossa sorte. A bateria tá acabando, né? Mensagem aí. Se vocês chegarem num ponto que não sobe, tenta empinar a moto. E aí ele tem que dar uma ajudadinha. Ó, essa caixa aqui é pra lá, ó. Então não me custa vir aqui pegar ela. Na volta eu vou colocar mais partículas de quiral. Quiralho? Como é que chama a poeirinha? Nossa, já fui melhor, viu, nas referências, galera.
Bem, estamos chegando. Quando a gente entra aqui, por exemplo, que é uma área protegida pela rede, a gente não gasta bateria. Com um símbolo de infinito ali embaixo. O que a gente vai fazer aqui é pegar a nossa próxima missão. Bateria fraca. Carrega o veículo. Então, deixa aqui. A gente tem 2 caixas para entregar aqui. Escuta, Sam, a Mama me avisou que terminou a arma anti-EP dela. Os protótipos fazem parte da sua próxima remessa. Uma entrega de mantimentos para a população de Port Knot City. Port Knot City não fica perto do território das EPs, mas as armas podem ser úteis caso alguma coisa apareça. Também oferecem às pessoas um meio de defesa quando viajam para fora dos limites da cidade. A remessa também inclui vários medicamentos, além de amostras de esperma e óvulos humanos. Esses espécimes são essenciais para a manutenção da diversidade genética, já que foram doados por civis vivendo fora dos grandes centros. Usando as propriedades temporais do Quiralho, podemos garantir que permaneçam viáveis pelo tempo necessário. Após a entrega ser processada, conecte o Cupid. Quando isso for feito, a região inteira estará integrada à rede Quiral. Depois deve prosseguir para Lake Knot City. Incluímos mantimentos para as pessoas de lá também. É claro que para chegar lá precisa atravessar o lago no caminho. Os detalhes estão no segundo pedido que você vai pegar depois. Sem dúvida, essa vai ser a maior entrega para nós de todas. Dá uma olhada se tá tudo certo. Beleza, pelo que eu entendi, primeiro Port Knot. Carga perdida, olha. Nem é nossa essa carga, na verdade. Só se a gente deixou cair, eu não vi. Mas é aquele esquema, eu pego porque eu entrego, todo mundo fica feliz, né? Tá, pedidos padrão é aqueles pedidos que a gente pode fazer depois, né? Que não vai fazer muita diferença, porque eles vão sempre estar aqui. E os do Sam é o que a gente tá focando. E para hoje a gente tem aí ajudar a galera de Port Knot. Então são 50 quilos de itens. Esse pedido é crucial, então vou repassar os detalhes. Port Knot City é o primeiro destino. Leve provisões de emergência e conecte eles à rede. Lake Knot City é o segundo destino. De novo, entregue provisões de emergência para eles. Você também vai levar protótipos de armas anti-EP para então testar o desempenho delas em campo. A Mama vai explicar tudo, então presta atenção. E Sam, só para lembrar, a missão é coisa séria. A distância vai ser recorde. Não se arrisque. Beleza. Eu deixei aqui no objetivo para quem quiser ler, dar uma lida aí também, tá? Entregue um pacote de ajuda de Capital Knot City para Port Knot City e conecte a rede Quiral. O pacote contém medicamentos, espermatozoides e óvulos congelados e a recém-concluída arma anti-EP. Não será uma entrega fácil, mas Port Knot City está contando com você. Aqui são os itens, né? Suprimentos. E aqui o que a gente vai ganhar: granada hemática, spray de reparo e bolsa de sangue. Aceito. Essa é uma bolsa de transfusão contendo sangue colhido de você. Se equipá-la, ela repõe seu sangue gradualmente. Isso é importante a gente sempre ter equipado, tá, gente? Sam, é nossa primeira tentativa de uma arma anti-EP. Trabalhei rápido com o que tinha. Então são umas granadas modificadas. Pelo menos é assim que devem funcionar. Mas nunca foram testadas em campo. Nunca. Vai saber. Você pode ser o primeiro a matar uma EP. E isso ia ser demais. Mas, mesmo que funcionem, não esquece que usam seu sangue. Se você abusar, vai acabar ficando com anemia. Beleza. Bem, eu já vou adiantar pra vocês que eu uso, tá? Pegar a motinha. Pegar tudo. Tá, peraí que nós temos um probleminha aqui. A gente acha que a prática leva à perfeição. Então a gente adicionou um pedido para te incentivar a levar sua arma nova para o campo de tiro. É melhor aprender a usar ela num ambiente seguro do que quando sua vida estiver em risco, não é? O esforço compensa no fim. Ah, é verdade. Tem essa parada agora, né? Antes não tinha, gente. Então eu sou meio
meio inocente ainda nesses termos. Mas vamos lá. Pedido atribuído. Dar uma acertada nas coisas aqui para não ficar nada errado. Então, primeiro, eu vou entregar as cargas que eu peguei. Beleza, vou repassar todas. Valeu pela entrega. Sério, ficamos muito gratos pelo seu empenho. Soou meio falso, né? Coitado, ele é boa gente, esse cara. Novo dado de entrevista adquirido: múmias egípcias, pirâmides e etc. Os corais da emenda e criptobiontes. Aumentou um pouco mais a banda. E a gente tem mais itens aí para usar. Beleza, foi repassado. A gente ganhou mais uns níveis. Aí, tem uma coisa pra você. Tem um presentinho ainda, hein? Ah, um boné. Muito bom. O bonezinho já tinha. Mas eu não lembrava que a gente pegava agora, não. Ele lhe deu um boné. Valeu, se cuida. Bom trabalho. Oh. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui. Nós temos aqui? Beleza, eu vou pegar isso aqui. Lembra que eu falei que ele deixa coisas na moto? Eu queria que ele deixasse nada na moto. Umas coisas que eu posso doar também. Ó, nem cheguei a usar, mas isso aqui é o seguinte. Você joga nas EPs e aí elas ficam desnorteadas, tá? Funciona por um tempo. Pra você se mover com tranquilidade. Essa arma eu não vou usar mais, porque vocês perceberam que eu sou péssimo com esse tipo de equipamento, né? Não vou continuar passando vergonha com isso, não. TQP eu vou andar com 2, tá bom já. Sai fora. E é isso, por enquanto. Âncora 2, escadas, CQP, âncora, não precisa. As âncoras assim, não. Compartilhar. Aqui eu quero comigo. Não. Sai fora, não é pra compartilhar isso, não. Ele cancelou tudo? Oxi. Não, armário compartilhado, beleza. Isso aqui é o que eu vou doar, tá, gente? E não tem serventia pra mim, né? Se eu quisesse mexer no meu inventário, vem aqui armário privado. Eu vou colocar pra mim. Então o que ele fez aqui? Ele coloca no gancho, né? A bolsa de utilidades ele colocou o sangue pra gente ir usando, né? De armamento a gente tem aí granadas hemáticas. E claro que eu vou testar isso no quarto, né? Campo de tiro, melhor. O quarto a gente vai uma vez por vídeo, tá bom? E é sempre no fim do vídeo. Por que eu decidi fazer dessa forma? Porque eu sei que tem gente que não gosta dessas pausas. Então, além de deixar na descrição do vídeo a informação do que eu tô fazendo, eu vou deixar pro final do vídeo, que aí se a pessoa não quiser, ela só pula ali e volta no próximo vídeo com a história com a gente. Lembrando que eu recomendo assistir todas as partes, mas eu coloco ali na descrição do vídeo justamente porque tem pessoas e pessoas. Tem gente que gosta de saber um pouco mais dos bastidores e tal, e tem gente que não gosta. Isso aí não é problema nenhum. Então a gente tem mais dois treinamentos para fazer, a gente vai fazer os dois. Lembrando que o foco aqui não é tirar S, tá? Só conhecer aí dos armamentos. Armas arremessáveis. Destrua todos os alvos. Vamos lá, a gente tem... Isso aqui é só pra gente entender a mecânica, né?
Peguei ali que eu nem vi. É por área, tá, gente? Então, se pegar a área, já tá valendo. Ó, aqui acabou, tem que trocar. Beleza. Ó, não devia ter atirado ali, vacilei, hein? Perdi 2.000 pontos. Tem outro. Nossa, são muitos, né? Já acabou também. Poxa, achei que eu tinha acertado os dois. É bem difícil esse. Dá pra você só jogar. Dá pra arremessar. Bastante coisa pra fazer, hein? Ali é o fim já. Acho que eu não vou ficar na melhor colocação não, viu? Faltam 3, eu não faço a mínima ideia de onde estão. Aqui já é o fim. Ah tá, achei. Nossa, passei longe, hein? Não. Ah, tá ali, ó. É aquele alvo vermelho ali, ó. Vou usar praticamente o tempo todo, né? É, também tá no começo da tela, né? Mancada. Passei batido. Oxi, pula aí, Sam. Vai que dá. Vamos. É, acho que não foi o meu melhor tempo, não. Eu ainda acertei que seria um refém, né? Mas tá bom. Pelo menos dá pra vocês descobrirem aí como que é, né? Não poderia ter destruído alvos azuis. Ainda tirei um A, tá bom. Não. E vamos fazer a última, né? Lembrando que dá pra fazer depois, se quiser. Esse aqui vai ser contra EPs. Vamos ter que ficar de olho. Vou equipar aqui a bombinha. Sempre de olho no Dedrek, tá, gente? O que vai indicar pra onde é pra você ir. Ele tá tossindo, mas pode ficar tranquilo. Ele não vai morrer por isso não, tá? Não vai perder energia nem nada. Sim, a gente tem EPs adultas e EPs crianças, tá? Seriam bebês, né? Se essa parte escura te pegar, já era, tá? Não sei nem se vocês estão me ouvindo, é tanta gritaria. Eu acho que o que tinha ali já foi, né? Ah, tá ali voando, ó. Ah não, foi derrotado. Tem mais uma, ó. Ixi, joguei meio longe essa, hein? E as danadinhas esquivam, viu?
Opa, onde que tá vindo? Tá do outro lado ali, ó. Ainda falta um. Aqui. Tá, cadê? Tá lá em cima, ó. Pronto. Gente, se o barulho estiver muito alto pra vocês, dá uma baixadinha, tá? Eu tento arrumar aqui pra mim, mas pra mim fica de um jeito, pra vocês fica de outro. Conseguimos um B, mas conseguimos. O negócio aqui é o seguinte, se quer tirar uma pontuação boa, entende a tela, como é que funciona as batalhas e vai pra cima. Você chegou ao nível 30 de miscelâneas, agora você receberá mais curtidas. E agora a gente tem o título de manejador mestre. Não vou jogar de novo. Beleza. Agora a gente vai sair para nossa missão. Beleza? Então, Fort Knot City. Aí vamos nós. Então, só garantindo aí que a gente está com os itens necessários, ó. Aqui é o nosso objetivo. E vamos lá. Tá com a bateria baixa, né? Porque eu não coloquei ela na garagem, tá? Então, nesse caso aí, a culpa foi totalmente minha. O que eu faço? Eu paro ali na frente, tem um posto de carregar. Tá bem lá na frente, né? Será que eu chego? Tem isso, se você andar na manhinha assim, ó, devagarzinho, gasta, mas não gasta tanto. Sam, ter Dooms dá algumas vantagens que a maioria não tem. Só que por mais que seja competente, também é membro da Bridges agora. Uma organização cheia de especialistas das mais diversas áreas e todos dispostos a ajudar. Conte com a equipe, Sam. É só pedir e eles ajudam. Entendeu? Ótimo. Beleza, cara. Tamo junto. Consegui recarregar, hein, galera? Quem diria? Já dá pra ir viagem. Ó, agora a gente tá levando materiais, então é justo a gente não avacalhar o transporte, né? Deixa eu só ver como é que chama o... Nossa, eu esqueci o nome disso, gente. Quiral? Matéria quiral. Cristais quirais, isso. Então, o que a gente colhe são materiais quirais. E a gente usa isso para praticamente tudo, tá? Chuva. Chuva, na maioria das vezes, significa EPs, tá? Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é evitar ser pego por uma EP. Porque se a gente é pego por EP, danifica a carga, é uma tristeza. Porém, se a gente derrota as EPs, que sim, é possível derrotá-las, ixi, ferrou. Larga. Aqui já estraguei tudo que eu falei pra vocês não fazerem. Bem, pelo menos vocês vão descobrir o que acontece quando uma IP pega vocês, né? Beleza, meus itens ficaram todos ali. Péssimo isso que aconteceu. Tomem muito cuidado para não acontecer com vocês. Eu tô sem nada. Esse carinha, ele ataca. Tá? Se você vacilar, ele vai te derrotar. Você vai parar lá na emenda de novo.
Beleza, o que eu preciso eu já peguei. Agora tá na hora de colocar em prática o que a gente aprendeu lá na treino. Não fica muito perto, tá? Deles. Sempre tenta atacar de longe, o mais longe que você puder possível. De preferência um terreno elevado. Roubou de novo. Foi melhor que isso, viu, gente? Verdade mesmo. Essa batalha a gente vai ganhar. Como eu falei, a gente tem que ficar longe porque é uma criatura muito mais ágil que a gente, entendeu? Como eu já me ferrei logo na entrada, continuo me ferrando aparentemente. Ah, se ele pegar, acabou. Pronto. Confesso a vocês que essa luta foi uma porcaria, tá? Incrível. É simplesmente inacreditável. Pela primeira vez na história, um ser humano derrotou uma EP. Se não fosse repatriado, acho que seria impossível. Além do contato com seus fluidos não ter risco de obliteração, seu K também é rejeitado pela praia e seu sangue pode banir as EPs do nosso mundo e devolvê-las ao outro lado. Você trouxe esperança, Sam. Talvez ainda haja salvação. Olha aí. Bem, eu não queria que tivesse sido tão horrível. Ficou feio de ver. Mas o bom de derrotar as EPs é porque você ganha cristais Kiralion, ó. Tem um monte, ó. A forma mais eficiente de você ter cristais é dessa forma. Por outro lado, por eu ter me arrebentado um monte de vezes, vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a carga. Sam, agora pode solicitar aprimoramentos para estruturas. Se tiver uma que você usa muito, é uma boa ideia. Beleza. Solicitando ajuda para aprimoramentos. É possível pedir ajuda a outros jogadores para aprimorar estruturas que você tenha construído. Ao fazer isso, a estrutura será marcada com um ícone. Estruturas assim são mais propensas a serem compartilhadas com outros jogadores e, quando esses jogadores respondem à sua solicitação doando materiais, eles recebem curtidas de bônus. Quando esse ícone é exibido em terminais de entrega, o ícone no canto inferior direito do menu do terminal de entrega significa que tem uma carga no armário compartilhado daquela instalação. Beleza. Eu quero ver isso aqui, ó. Parece que tem um recipiente vazio aí, hein? Pode mandar essas coisas pra Bridges. Pra você pode ser inútil, mas pra gente não é. Beleza, sistema de reciclagem, né? A gente já usou bastante. A gente pode usar pra tudo, tá? Eu quero mostrar pra vocês, é isso aqui. Olha o dano da carga, tá em 12. O recipiente tá em 15. No caso, pro recipiente, se eu pegar aqui e descer da moto, deixa eu... Vou pegar esse item aqui, ó. Vem de reparo. Beleza. Reparei a carga. Meu problema é o que está danificado por dentro. Isso não tem spray que dê jeito. Tem que tomar muito cuidado com a carga. De preferência não caiam em uma batalha com EPs carregando cargas nas costas, que nem eu fiz, né? Ali eu vacilei demais. Fiquei preso numa rocha ali e danou-se tudo. Mas enfim, acontece. É bom até que vocês já vejam. Mas depois que o sol nasce, você pode ficar tranquilo que nenhuma EP vai te atacar. É uma coisa boa, né? Basicamente vai ser uma linha reta até chegar lá, tá? Ixi, a chuva de novo.
carregadinha aqui. Valeu pela ajuda. Sempre bom, quando você tiver a oportunidade de carregar, recarregue. Aproveita e deixa umas curtidas aí pros amigos. Ó, como a gente tá indo pra algum lugar... Ixi, derrapou demais, perdeu a oportunidade. Se tiver algum item no caminho, alguma caixa, já pega já pra entregar. Ele já carregou mais um pouquinho. Quanto melhor a instalação, mais aprimorada tiver, mais rápido os efeitos, tá? O caminho é bem próximo da estação eólica, né? Meio que naquela direção ali. Estou vindo por aqui porque eu quero pegar esses metais aqui, ó. Se ele me deixar, eu pego. E... metal usa na maioria das coisas, tá, gente? De construção vai metal, tá? Beleza. Usina eólica. Johnny Silver. Mais metais para nós. E deu ruim aqui, hein? Acontece isso porque ele identificou que tem EPs perto da gente, tá? Ó, vai acontecer de novo. O que a gente faz? Tenta não cair dessa vez, né? Bora. Mostrei pra vocês o que a gente pode fazer aqui nesse caso, né? Pode usar a bomba que a gente tem. Ou a gente pode usar uma coisa mais orgânica. Não vai acabar com as EPs, mas vai evitar esse transtorno aqui pra gente. O problema é que a nossa moto tá aqui no meio, ó. O que acontece? Eu preciso dos itens que estão lá. Aí, beleza? Aqui a gente pode fazer assim também, ó. Ou não, né? No caso a gente não pode, porque os itens estão todos ali, né? As granadas, tá tudo ali. Dá pra meter o louco aqui e tentar fazer, tá, gente? Mas eu não recomendo, não. Ah, me larga. Ai. Ai, sai, sai, sai. Se a estamina acabar, o que vai acontecer? A gente vai cair. Se a gente cair, acabou. Vai lá pra emenda e começa de novo. Não, 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 não. Sai fora. Bem, o nosso bebê tá danado aqui, hein? Ó, o bebê tá assustado, coitado. Acalmar ele um pouquinho, senão ele entra em estado de taxidermia, né? Não lembro como é que chama. Taxidermia? Aquele estado lá que a gente não quer. Chacoalha muito, se chacoalhar demais ela fica ruim. Beleza, acho que é o suficiente. Agora eu queria minha moto de volta. De verdade. Não, não, Sam. O que você tá fazendo? Guarda isso, menino. Caiu ali uma granada hemática. Justamente o que a gente precisa, hein? Tá sem nenhuma? Ah, mas a gente tem esse item aqui, ó.
Vamos usar nele pra vocês verem. E vamos fugir. Se eu disser pra vocês que eu nunca fui pego nesse caminho, vocês vão acreditar? Nunca aconteceu de eu ser pego nem aqui e nem onde eu fui pego aquela vez. É porque é o efeito assim, como eu estou gravando, vamos fazer com que eu passe a maior quantidade possível de vergonha, né? Acabou? Então. Beleza, aqui. Escaneando e ele abrindo. Verificando o ID. Se tem alguma coisa pra gente lá embaixo. O estado da moto de conservação a gente vê pela moto, tá? Quanto mais cheio de ferrugem tiver, mais detonada ela tá. Vê se não tem nada aqui pra gente. Pra gente seguir. Fazer a entrega do que tem pra entregar. A carga foi repassada, beleza. Beleza. Então é isso. Vou usar aqui o sprayzinho. O uso de armas não é permitido. Beleza, já aproveitar e reciclar umas paradas. Granada hemática continua. Bolsa de sangue, né? Se vocês forem usar a granada hemática, sempre vejam se vocês têm bolsa de sangue, tá? Porque do contrário vai começar a descer do seu sangue, né? E, nossa. Agradecemos pelo seu apoio constante. Independente do que você doar, ela é a mesma, tá? A quantidade não faz diferença. Pedidos pro Sam não tem nenhum. Agradecemos sua Então é contribuição. só chegar do outro lado. Opa, sem cair. Bom é que assim, meu compromisso não é fazer uma jogatina perfeita, tá, gente? É jogar aqui com vocês, me divertir e é isso aí. Então, me desculpem se não é a Master Blaster jogatina, mas é de coração, isso que importa. Vou colocar umas metais aqui, aproveitar que tem, né? Todas essas áreas se deterioram, tá? Então, quanto mais reforçadas elas forem, melhor é. Bastante metal, ó. Pra deixar aqui. Vocês ouviram uns barulhos de coisa batendo, tá? É o meu skate que tá batendo aqui na mesa, tá bom? Tá tudo sob controle. Pra cá é a usina eólica, né? E aí nosso caminho é pra frente. É possível que a gente encontre EPs no caminho também. Mas a gente tá sem granada, então não é aconselhável tentarmos lutar contra elas. E aí vem a chuva de novo. Moto travou. Certeza que vai aparecer EP, tá? Aqui o ideal não é nem você andar com a moto, tá? O ideal aqui é você e só o Sam. Você e o Sam. Esse ciclo já tá danificado. E ferrou. Esquece.
Tem um limite para alcance, tá? Então, vocês viram ali que o limite não é muito longo. Mas eu não vou conseguir passar com a moto por ali. O intuito era subir isso tudo com a moto. Não vai rolar. A não ser que seja o suficiente, né? Que eu acho pouco provável. Já tem 3, talvez dê. Três de reparo, beleza. A moto está sendo danificada por causa da chuva, tá, gente? Não sei porque desceu da moto. Ixi, que isso, Sam? Tá caindo tudo aí, cara. Olha, caiu tudo mesmo. Como assim? Vamos, Sam. Força. Por aqui, ó, o caminho. O ideal não é nem subir com a moto aqui, tá, gente? Porque eu tô dando uma de teimoso. Depois tem um caminho gigante pra descer, sabe? Eu queria descer mais rápido, né? Mas se não der, não tem problema. Eu acho que a moto vai ser detonada mesmo. Vai, me larga. Vai, sai. Não, 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 não. Vai. Vai, sai, sai. Ô, droga, de novo. Pega as coisas rápido, Sam. Rápido, 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 rápido. Vamos sem moto mesmo. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Larga eu, larga eu, larga eu. Sai, 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 sai. Larga, me deixa. Desrela, deu. Bora. Vou com a granadinha, porque aí se precisar eu já... Vou pra cá nosso caminho. Só que o terreno é horrível, gente. O que eu vou dizer pra vocês qual é a estratégia que eu usaria, tá? Eu viria com bastante granada hemática. Arranjaria uma briga com uma baleia gigante daquela lá. Aí quando eu ficasse com o sol aqui, aí eu passaria numa boa. É o que eu faria, tá? Tem muita pedra, o terreno é muito acidentado, é horrível. Ó, mais um aqui. Eu tenho mais uma, espero que tenha acabado. Deixa eu só ver uma coisinha. Eu tô com a carga completa. Eram 4 mesmo? Tem isso também, se eu levar a carga incompleta já era, tem que voltar aqui. Aí, 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 aí. O bebê tá zoado, ó. Ixi, tá no máximo. Isso também é uma coisa que não aconteceu comigo antes. Eu tô experienciando várias coisas aqui com vocês, gente. Coisas que eu nunca presenciei antes. Depois daquela primeira vez que ele fica ruim, ela é obrigatória, né? Eu não tive esse problema de novo. Mas é bom, serve de experiência, né? E acabou. Vai ter mais inimigo. Atenção, Sam. O seu bebê está sofrendo um choque autotoxêmico. Sem ele, o seu Ultradeck não vai mais reagir a EPs. Então você vai precisar ter mais cuidado. Vá para um quarto privado se quiser restaurar a funcionalidade. Ó, aqui deu ruim em tudo, ó. Meu sapato tá zoado.
Pra trocar o sapato, eu venho aqui em equipamentos. Dá pra pôr uma sandalinha, ó. Olha lá o pezinho dele. De sandália, ó. Essas sandálias a gente pega da árvore, tá? Ou a gente pode trocar por uma bota. Por isso que a gente leva elas. A gente tá chegando. Não importa. Tomar cuidado com o terreno também, ficar de olho. Se tiver um declive muito alto, aí a gente pode sair rolando. Essa música é muito boa. Todas as músicas daqui são muito boas, né? Eu acho que essa versão do diretor, eles mexeram não só no cenário, acrescentaram coisas. Eles devem ter mudado as dificuldades também. Porque antes não era tão complicado fazer as coisas, era muito mais simples, sabe? Tinha vezes até que você dificilmente entrava numa briga com uma IP. E só aqui eu entrei 3, 4 vezes, né? Mas não tô reclamando não, tá bem mais legal agora, viu? Bem mais dinâmico. Tô curtindo. Aqui é Port Knot City, galera. Não dá pra entrar por onde a gente quiser, tá? Tem uma barreira aí, ó. Tá vendo que tem uma barreira que eu avacalhei e estraguei tudo? Não dá pra vir por aqui. Tem que entrar por ali, ó. Outro calçado danificado, gente? Vou trocar, então. Nossa, eu tava levando um calçado que já tava ruim, é isso? Foi muito esperto, hein, Sam? Ó, jogando a culpa no Sam, né? Vou fazer uma pergunta pra vocês. Quando vocês estão jogando alguma coisa, vocês costumam se colocar na pele do personagem? Principalmente quando vocês vão falar, é que eu tô fazendo tal coisa. Ou não, é só eu e um punhado de pessoas que eu conheço que fazem isso. Tipo, agora eu vou precisar ir em tal lugar. E colocar no lugar do personagem. Vocês fazem isso também, não? Descanso recomendado. Quem faz aí? Comenta aí pra eu saber. Eu faço isso direto. Opa, Sam, calma aí que você já chegou, cara. Não precisa dar vexame agora, não. Bem, daqui a gente vai entregar as coisas e vai até o quarto fazer o fechamento, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí. Então, quem quiser, já podemos nos despedir aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Agora, quem ficar vai saber o que vai acontecer lá no quarto agora. 4 de 4, beleza. Estamos levando tudo. Provavelmente vamos pegar um B. Você é o portador do exército de um homem que faz o trabalho de uma equipe? Você e seus 2 pés para dar conta de tudo. A carga está em perfeitas condições. Admito, é um feito e tanto. Olha aí. Vocês repararam uma coisa nesse cara? Nossa, tirou um S ainda. Caracas, por essa eu não esperava. 3 estrelinhas. Você veio guiar a gente a uma nova era Kiral ou coisa assim? De boa? É isso aí, vai em frente. Já tô esperando há séculos por isso.
Mais um lugarzinho conectado aí pra nós. Novo dado de entrevista adquirido. Os experimentos da rede Kiral entre a central e a capital 1 e 2. Mulas e portadores locais, chuva temporal e apagões. A gente tem mais banda agora. Peraí. Onde você arrumou isso? Essa coisinha é igual ao meu. Onde é que você conseguiu? Eu não sei. Mas a coisinha veio com a cápsula, se quer saber. E quem deu a cápsula pra você? Igor, do descarte de corpos. Meu irmão mais novo. E aí, ele só deu um desses pra você? Por quê? Diz aí. Eu tava com ele, no fim. A gente tava com o corpo. Deu merda. Tinha um monte de EPs. E uma pegou ele. Aí ele disse pra pegar e fugir. É mesmo? Qual é a sua história? Você sobreviveu a uma catástrofe daquelas pra continuar fazendo o mesmo trabalho de sempre? Tá bom. Acho que já era de se esperar. Vê se cuida bem desse carinha. Ele pertence à expedição, a você. Beleza. Aliás, eu acho melhor você levar isso. Aposto que ninguém precisa mais. Temos um presentinho aí. Granadas hemáticas e bolsas de sangue. Maravilha, era exatamente o que a gente precisava. Sam, você conseguiu. Portnot está de volta à rede. Essa comunidade, uma parte da OCA. Os dados deles, uma parte da nossa sabedoria. Com o tempo e impressoras Kirais serão capazes de construir navios. E um dia, as águas serão nossas de novo. Tudo isso porque você abriu o caminho. Embora o que veio logo atrás nem sempre seja bom. Toda cidade que se junta ao CA se torna um alvo maior para os terroristas. Mas precisamos aceitar os riscos e continuar, haja o que houver. O resto da América está esperando, Sam. Esperando você dar o primeiro passo e conectá-los à rede Kiral. Acredite. Sei que você consegue. Una o país de novo. Valeu. Mais uma cena UCA, hein? Então, vai atravessar o lago e ir pro oeste? Tem um barco? Não, já faz anos. Os terroristas tomaram tudo que flutua da Bridges. O único barco da cidade é de um serviço particular. Particular? Ah, saquei. Fragile Express? Esse mesmo. Já falei com o representante deles. Pedi para carregar o barco com os suprimentos que você trouxe. Aposto que as pessoas de Lake Knot vão ficar empolgadas ao ver alguém chegando no porto. Já deve fazer um tempo. Desça lá no porto quando estiver pronto. É bem do lado da distribuição. Não se preocupe. Nunca chove em Port Knot. Fica à vontade para descansar no seu quarto antes de partir. O seu trabalho aqui. Beleza, voltamos aí à ativa, o bebê tá online. Bom dia, Sam. Coleta de sangue concluída. Obrigado por sua generosidade. Para quem ficou, agora a gente vai examinar o que a gente tem de extra, né? Beleza, tem mais bonequinhos ali. Os mesmos bonequinhos.
aprendiz número 0. Aquela olhadinha no espelho. Cada direção é uma reação que o Sam tem, tá? Pode tirar uma foto, ó. E às vezes o bebê fica feliz e dá um like pra gente. Certo. Temos de novo aqui. A gente tem as granadas, né? Tem aqui a granada hemática. Feitas todas com nosso sangue. Uma granada de mão feita para ser usada em batalhas contra EPs. Quando a granada detona, ela produz uma nuvem do sangue do Sam misturado com gás, acabando com qualquer EP próximo. Bebê. Personalizar a cápsula, é mesmo. Nossa, tem várias cores. Caramba, olha isso. Não tinha nada disso quando eu joguei a primeira vez. Legal, galera. Só tinha essa aqui, ó. Aí eu vou colocar essa aqui, ó. Vamos na ordem, né? O carinha ó, que o rapaz estava se referindo é o bonequinho da cápsula. Tava na cápsula quando a gente pegou o bebê, né? Vou brincar com ele, ó. Tudo bem. A gente tem nível de afinidade também com o bebê, tá, gente? Acho que daqui era isso, né? Aqui tem o... Ah, tem o boné também, né? Que a gente ganhou. O óculos vocês já conhecem, né? Agora tem um bonezinho. O boné também tem várias cores, tá? Dá pra trocar a cor do boné. E também do óculos. Eu não consigo usar boné para começo de conversa. E eu consigo usar menos ainda do jeito que ele fez. Que é deixar o cabelo na cara assim, ó. E pôr o boné. Agora vamos à parte que é adorada por alguns, odiada por todos os outros. Então aqui nós temos nos manuais as mensagens, né? Que a gente já viu todas elas. Então eu não vou passar por aqui de novo, mas se vocês estiverem jogando e quiser rever, é só vir aqui. Então sempre vai ter informação aqui. Temos música nova, essa Asylums for the Feelings. Tem esse Goliath também. Duas músicas aí para você ouvir enquanto tá aqui nessa tela, mas eu não posso colocar porque certamente vai dar direitos autorais. Então vamos nas informações. Tem chip de memória, né? Ah, tá. Tem chip de memória que eu não entreguei, então não vai dar para ver agora, mas no próximo vídeo eu entrego e a gente vê, tá bom? Open eu não lembrava que tinha. Agora entrevista a gente tem. Ah, o da máscara chama Die Hardman. E o do que fica falando com a gente no banheiro chama Hartman. Então vamos lá. Os experimentos da rede Kiral entre a Central e a Capital, parte 1. Senhora Presidente, esse será seu novo escritório a partir de hoje. A realocação de sua residência oficial também já foi concluída, e toda a equipe médica veio junto. Fique tranquila, pois essas informações relativas à mudança foram compartilhadas apenas quando muito necessário. Compreendo que, depois da perda de Nova York, você quis redirecionar os esforços de reconstrução de Central Knot City, mas à luz das recentes atividades separatistas no litoral leste, nós não mais o consideramos seguro. Vamos providenciar para que o povo continue a acreditar que você está na Central e o QG da Bridges vai operar normalmente, conforme suas ordens. As equipes de pesquisa da rede e a gerência dos sistemas de entregas foram todas secretamente transferidas daqui para a capital Knot City. Estamos fazendo o nosso melhor para agilizar os testes de conexão da rede Kiral entre a Central e a Capital, sem negligenciar suas necessidades médicas urgentes, é claro. Essa será a nossa base de operações para a próxima fase na luta para reconstruir a América. Parte 2. Senhora Presidente, fico feliz em relatar que a execução do teste foi um sucesso. A conexão entre a Central e a Capital foi estabelecida sem incidentes, sem qualquer pico Kiral ou outra irregularidade.
O Qubit também funcionou dentro de parâmetros aceitáveis. Ainda há muito trabalho a ser feito. Temos que comprovar a viabilidade de hologramas quirais, impressões quirais e recuperação de dados. Porém, a confirmação de que dados podem ser enviados pela rede quiral é um grande avanço para a UCA. Nosso próximo passo será usar os Qubits para estabelecer conexões com outras cidades. Os preparativos para a segunda expedição já estão sendo feitos. Ainda estamos tentando localizar o Sam, mas assim que estiver de volta aqui, ele receberá os seus novos comandos. Podia ter dublagem, né? Igual no Sombras de Mordor. Ou Sombras de Guerra, né? Eu não lembro se no Sombras de Mordor tinha dublagem os arquivos. Sombras da Guerra tem. Mulas e portadores locais. Quando as pessoas ouvem a palavra mulas, logo pensam, viciados enlouquecidos pelo desejo de roubar suprimentos que necessitamos desesperadamente para sobreviver. Felizmente, nem todos os entregadores são predispostos a sofrer dessa condição. Nem mesmo todos os mulas, na verdade. Eles já foram profissionais e alguns ainda o são. Alguns até concluem entregas de verdade de tempos em tempos. A Fragile Express é conhecida por usá-los, além dos portadores independentes. Para aqueles em risco de enlouquecer, dizem que a única forma de prevenir a síndrome é entrar em uma organização de distribuição com liderança forte e que ajude a manter as coisas no caminho certo. Você também pode tentar fazer tudo sozinho, mas esse caminho não é fácil. Existe um motivo para o pessoal que se mantém solitário ter reputação de ser a prova de balas. Curtidas secretam ocitocina. Antes do Stranding, o mundo inteiro estava conectado. Havia redes, as chamadas redes sociais, que as pessoas usavam para se comunicar o tempo todo. Elas compartilhavam todo tipo de coisa por meio dessas redes. Um pensamento aleatório, uma imagem bonita, um vídeo caseiro, o que você puder imaginar. Se curtisse algo que outra pessoa postasse, você podia demonstrar enviando, bem, uma curtida a ela. Sou estranho, eu sei, mas é verdade. Em alguns momentos foram realizados testes com usuários dessas redes e se descobriu que se receber uma curtida ativava a liberação de ocitocina. A teoria era de que se isso era baseado na sensação de ser reconhecido, mesmo não podendo ver a pessoa com quem estava interagindo, isso causava a sensação de que você era aceito e elogiado. E quem não gosta disso? Mas esse mesmo processo é a base do fenômeno mula. Acredita-se que uma superdependência da liberação de ocitocina proporcionada por esse tipo de interação é um fator pelo qual portadores podem enlouquecer. Com isso em mente, não é errado qualificar mulas como viciados em ocitocina. Em essência, eles são animais sociais à mercê da validação. Hartman. Múmias egípcias, pirâmides e etc. Em que momento podemos dizer que o homem realmente entendeu o que significava morrer? Parece razoável sugerir que foi quando ele começou a enterrar seus mortos, uma prática que se originou com os neandertais. De certa forma, é possível dizer que a compreensão crescente sobre a morte levou ao desenvolvimento de nossa espécie, nosso medo dela, nossas tentativas de conquistá-la. Ora, podemos até argumentar que toda a nossa história gira em torno dessas obsessões. Pense nas grandes pirâmides do Egito ou nas tumbas dos antigos imperadores da China. Quanto mais poderoso o indivíduo, maior e mais suntuoso seu local de repouso eterno. Ou, para propor uma teoria ainda mais radical, será que os próprios conceitos de poder e sociedade não teriam surgido justamente para facilitar a criação de tais monumentos? Tais desafios à finalidade da morte? Seja como for, ao deixar para trás algo que eles esperavam que resistisse ao tempo, os construtores dessas edificações acreditavam que também poderiam viver para sempre. As múmias dos egípcios foram outra maneira de um homem buscar realizar esse desejo de escapar à finalidade da morte. Elas eram criadas para que o eu espiritual, o Ka, pudesse ter um receptáculo, ou Ha, ao que retornar. Os Sukushimbutsu, ou monges mumificados do budismo, são semelhantes nesse quesito. Entretanto, esses monges almejavam fazer a transição direta da vida à condição de Buda. Em outras palavras, abster-se totalmente da morte. Mas agora que a praia nos colocou em contato direto com o mundo do além, nosso relacionamento com a morte deve evoluir ainda mais. O estágio seguinte da nossa compreensão está próximo. Os corais da emenda. A vida começou nos oceanos e, conforme evoluiu, veio para a Terra. Ao menos é isso que pensávamos até recentemente. Para as criaturas do mar, a Terra é um lugar hostil e implacável. Considerando isso, o que poderia ter compelido esses organismos a fazer uma transição tão drástica? Perceba que os fósseis dos primeiros peixes a se adaptarem à Terra foram encontrados em regiões com variações de maré anormalmente grandes. Poderíamos pensar que essas criaturas desenvolveram patas a fim de retornar mais rapidamente à segurança do mar após ficarem ilhadas? Teria esse salto evolutivo sido desencadeado por essa experiência traumática? Se sim,
teriam circunstâncias similares moldado a evolução dos organismos da emenda semelhante a corais, levando-os a desenvolver uma habilidade de viver entre a vida e a morte, entre o temporal e o atemporal. Afinal, o coral é mais antigo que qualquer organismo terrestre, e robusto bastante para resistir à extinção em massa de 540 milhões de anos atrás. E é uma forma de vida da qual muitos outros organismos dependem para a sobrevivência. Com tudo isso em mente, seria possível argumentar que a habilidade de sobreviver na emenda é um indicativo de um salto evolutivo profundo. São fragmentos, né, gente? Informações aí pra gente ir moldando na nossa cabeça todo o contexto desse jogo, né? Fragile. Cryptobionts. Chamamos esses bichos de Cryptobionts. Eles foram registrados em livros de referência e bases de dados desde antes do Death Stranding, mas ninguém pensou em lhes dar uma denominação apropriada, então Cryptobionts permaneceu. O nome advém do processo de criptobiose, que significa vida oculta. Quando as condições ambientais ficam severas demais ou os recursos escassos demais, criptobiontes podem interromper seus processos metabólicos e entrar em um estado semelhante à morte a fim de sobreviver. Tardígrados e quironomídeos também são capazes disso, mas criptobiontes estão em um nível completamente diferente. Eles podem sobreviver a tudo e em todos os lugares, mesmo na praia ou na emenda. E não só eles podem prolongar suas próprias vidas. Humanos que os comem também adquirem uma resistência limitada à chuva temporal. Porém, você não os encontra em qualquer lugar. É preciso saber onde procurar. Muitas pessoas nem sequer sabiam de sua existência até há pouco tempo. Então quase não há pesquisa sobre eles. Mas agora que suas propriedades benéficas foram reconhecidas, posso apostar que eles terão um papel importante em nos ajudar a compreender a praia, o Death Stranding e tudo mais. Funcionários da Bridges. Chuva temporal e apagões. Eu me voluntariei para entrar na Bridges. Fiz a inscrição com meu irmão, Victor. Sabe, nós dois lembrávamos quando a América ainda era América. Quando ainda tínhamos aviões e satélites. Quando ainda estávamos conectados a todos e a tudo. O mundo era diferente, maior. E nós o queríamos de volta. Ele foi selecionado para a primeira expedição, indo para a estrada logo de cara. Eu, por outro lado, recebi ordens para ficar por aqui, na central. Que é ótimo, acho. Fazer o descarte de corpos significa tomar certa quantidade de chuva temporal em serviço. Depois de um tempo, você acaba desenvolvendo uma intuição. Uma espécie de sexto sentido para quando as nuvens estão prestes a se dissipar. Claro que as próprias nuvens já são um grande indicativo. E um arco-íris invertido é a garantia de que vai acontecer alguma coisa. Mas há sinais mais sutis também. Mudanças no ar, um cheiro no vento. Quando a chuva acontece, você tem que lidar com a falta de energia. Até onde consigo entender, que não é muito, isso tem a ver com as altas concentrações de quiralium, que causam interferências eletromagnéticas ou algo assim, e que também interagem com a água e levantam nuvens de ozônio, fazendo a temperatura cair como uma pedra. De qualquer modo, posso estar acostumado à chuva temporal, mas isso não quer dizer que sou imune a ela. Acredite, sou mais jovem do que aparento. Meu irmão adoraria dizer isso a você se pudesse me ver agora. Outros. Anotação de um portador. 1. Para nossa querida filha. Espero que você tenha a chance de ler isso um dia. Imaginar você fazendo isso enquanto escrevo me ajuda a colocar meus pensamentos em ordem. Eu quero falar sobre sua mãe. Tomávamos trabalhar juntos, muito antes de você nascer. Foi assim que nos conhecemos, na estrada, fazendo entregas para tentar colocar a América de volta nos trilhos. Ela era de uma família de militares. Foi criada por pais que a ensinaram a cuidar dos outros em qualquer situação, e que lhe deram as ferramentas para executar esse trabalho com perfeição. Com certeza ela era durona. E além disso, muito inteligente. Sabia tudo sobre armas, remédios, o que fosse. Só que, mais do que isso, o que me atraiu nela foi a compaixão. Um desejo muito grande de ajudar os necessitados. Sua mãe acreditava que esse país era um farol de esperança e liberdade e que era a responsabilidade dela ajudar a unir as pessoas novamente. Quando eu ouvi falar sobre isso, não pude evitar me apaixonar. Eu teria dado qualquer coisa, feito qualquer coisa, tudo para concretizar o sonho dela. Quando me dei conta, ela havia se tornado meu farol, uma promessa do que poderia ser. E você é essa promessa concretizada, uma prova do que é possível. A filha do meu sonho americano. Mensagem 2 de mãe para a filha. Eu sinto muito. 5 anos não é tempo suficiente para se encontrar, muito menos para viver uma vida. Só consegui salvar você. Só pude cavar sepulturas para os outros. Depois para você no fim. Cavar, chorar e tentar me redimir. Agora só tenho ela, minha filha. O único raio de esperança que me restou. Nosso futuro pode estar quebrado, mas não é impossível restaurá-lo. Futuros são coisas frágeis. Mas a minha filha é forte. Ela tem o que é preciso
para juntar as peças e remontar tudo de novo. Eu acredito nisso. Eu rezo por isso. Olha, eu acho que a gente tá falando aqui da Fragile, hein? Eu acho, não tenho certeza. Mas se fosse para chutar pelo texto, eu diria que esse é um texto da mãe da Fragile. Cara, que sensacional. Nossa, muito bom. Bem, acho que de entrevistas é isso, né? Agora a gente vai para os e-mails. Victor Frank, sobre o meu irmão. Desde que você me contou sobre meu irmão, eu não paro de pensar nele, mas quero deixar uma coisa clara. Não culpo você pelo que aconteceu. Eu sei que o Igor também não culparia, mas é estranho. Nós nem éramos tão próximos e quando ele estava vivo eu passava semanas sem pensar nele. Só que agora, bom, as coisas são assim mesmo, né? Você ainda tem aquele brinquedo dele? Vai soar meio idiota, mas... eu comecei a pensar nisso como um alter ego dele ou algo assim. Era o sonho dele ir pro oeste, com a segunda expedição. Ele nunca conseguiu, mas se seu brinquedo favorito conseguir, será quase como se compensasse isso. Pelo menos um pouco. Mostre a vista pro carinha, tá? É porque eu mesmo nunca vou poder ver. Tem umas histórias bem tristes, né? Benjamin Hancock. Tá cuidando bem do seu bebê? Tudo bem com você, Sam? E com o seu bebê? Por aqui eu ando um pouco preocupado. É por isso que eu tô te escrevendo, na verdade. Sabia que eu tinha um bebê só meu antigamente? Eu me conectava sempre que saía. Procedimento padrão e tudo mais. A questão é que, cá entre nós, eu comecei a me importar com o meu bebê. Tá bom, eu sei. Participei de todas as reuniões. É só um equipamento. Não crie empatia, não se apegue. Sei lá. Falar é fácil. Especialmente quando ele me deu uma curtida. Um equipamento assim não consegue fazer isso, né? Equipamentos também não gostam de ficar sendo embalados, nem se acalmam com um Odradek giratório. Meu bebê adorava quando a gente ia nadar, quando a gente ficava boiando na água, mas ficava muito assustado se a gente mergulhasse ou afundasse. Até parece que uma ferramenta daria a mínima para essas coisas. Aposto que o seu bebê também é assim. Ele reage a coisas de maneiras que não tem explicação? Nossa, que saudade dos meus dias com aquele pequenino. Vai cuidar bem do seu bebê, né, Sam? Ah, que bobagem. É claro que você vai. Caracas, me senti mal agora, hein? Primeira saída com ele depois do incidente, ele ficou doente de novo. Mas é a vida que segue. Jorge Batum. Seu nível de elo social faz do mundo um lugar melhor. Oi, Sam. Parece que você ainda está servindo de exemplo para todos nós. Mas eu também tenho feito mais e mais entregas. Tenho que te dizer. A ocitocina realmente me ajuda a lidar com o medo. Valeu por isso. Mas não pense que virei sangue frio ou algo assim. Ainda entro em pânico com facilidade e acabo largando um monte de carga quando isso acontece. Mas duvido que eu seja o único. Já achei um monte de coisas que outros portadores devem ter perdido na pressa. Tento fazer a coisa certa. Levar as cargas perdidas até a caixa postal mais próxima. Deixar as armas e equipamentos em armários compartilhados. Só que eu não vou mentir. Às vezes tenho vontade de ligar o foda-se e fingir que não vi nada. Mas tudo o que vai e volta, não é mesmo? Ajuda alguém a recuperar uma carga perdida hoje e alguém fará o mesmo por mim um dia. Essa é a essência do nível de elo social. Muitos de nós jamais serão lendas como você, mas não temos por que nos envergonhar disso. Trabalharmos juntos e fizermos conexões, bem, podemos pelo menos tornar o mundo um lugar melhor. E é aí que entram os elos sociais. Juntos podemos realizar mais coisas do que sozinhos, e um bom nível de elo social amplia ainda mais o nosso potencial. Nick Aston. O volume de entrega e suas notas de portador. Como andam suas notas de portador ultimamente, Sam? Você já deve saber que levar os 5 fatores em conta é a ideia básica. Mas se for como eu, tenho certeza que você quer muito atingir o maior volume de entrega possível, não é? Bom, para isso, carregue uma quantidade bem grande de itens para tentar obter um bônus da Bridges por peso total de carga. Não há nada de errado com essa abordagem mais simples. Claro, nos tempos antigos era mais fácil. As estradas eram muito melhores. Então só precisávamos enfiar todas as coisas em uma caminhonete e sair dirigindo. Algo impossível nos tempos atuais, mesmo se tivéssemos uma caminhonete. Ela causaria mais problemas do que ajudaria. Porra, às vezes você até vê algumas nas beiras das estradas, trancadas e abandonadas. Enfim, o lado positivo é, já que transportar um monte de carga é tão difícil hoje em dia, as pessoas ficam realmente agradecidas quando o portador consegue fazer isso. Daí vem os bônus. Aqui na distribuição, por exemplo, temos que nos certificar de estocar comidas e materiais o bastante. O que significa que temos que fazer cada entrega valer a pena. Não quero nem pensar no que aconteceria se ficássemos sem suprimento. Ah, quer uma motivação extra? Descobri que a minha obsessão com o volume de entrega me deixou mais forte, capaz de carregar ainda mais coisas. Bom, eu dei minha opinião. E agora você já sabe como ficar mais popular por esses lados. Empilhe o máximo de carga que conseguir. O fã de Ludens. Esse é o nosso amigo novo. Já 14 curtidas ali. Valeu pelo Ludens, cara. Você é o melhor, Sam. Você me trouxe algo único.
Um boneco do Ludens autografado por ninguém menos que seu próprio criador. Não tem como imprimir isso com uma impressora Kiral. Esse que você tem é bem legal, mas este é um tesouro nacional. Reza a lenda que esses Ludens eram importantes em um dos jogos do seu criador. Humanos de antes do Stranding, Homo sapiens, eram obcecados por eles. Foi por meio dessas obras que chegaram ao próximo nível e se tornaram Homo Ludens. Aparentemente, o que jogavam não eram jogos no sentido comum, mas, como não sobrou mais nenhum, é possível que nunca saibamos o que isso significa exatamente. Mas esses bonecos de Ludens eram símbolos de um jogo específico. Acho que posso dizer que ao reuni-los, estou jogando meu próprio jogo. Jake Wind. Nosso trabalho está valendo a pena. Caro Sam, eu me pergunto onde você está agora. Se é em algum lugar alimentado pela nossa usina eólica. Se tem alguém que merece se beneficiar do nosso trabalho, esse alguém é você. Até nos colocar na rede, só podíamos fornecer energia para uma pequena região. Agora podemos enviá-la para todas as grandes cidades e além delas. Ainda não entendi 100% dos detalhes. Mas, basicamente, transmiti-la via praia significa que não sofremos nenhuma perda adicional por causa de distâncias maiores. Então podemos ir tão longe quanto quisermos. Que bom que mantivemos a fé na segunda expedição e continuamos a fazer a manutenção adequadamente nesse lugar. Você fez nosso esforço valer a pena. Não temos como te agradecer o suficiente. Benjamin Hancock. O significado de quiralidade. Caro Sam, desculpe por fazer você correr atrás daquela peça em nosso lugar. Mas acredite, nos fez um grande favor. Graças a você, nossa impressora Kiral está finalmente funcionando. Não pensei que isso fosse acontecer, para ser sincero. Mas funcionou. E agora não temos mais que depender tanto dos portadores como antes. Podemos fazer um monte de coisas úteis com a nossa impressora. E se precisarmos de informações do mundo exterior, está tudo ao alcance dos dedos. Agradeço em nome de todos aqui da distribuição. Nada disso seria possível sem você. Agora uma curiosidade. Outro dia eu estava usando a rede para ler sobre a palavra Kiral. Sua origem. Descobri que é grega e significa mão. Aposto que você não sabia dessa, né? O texto falava sobre como sua mão direita é uma imagem espelhada da sua esquerda, mas apenas se você juntar as suas palmas. Se colocar a palma da direita sobre as costas da esquerda, bem, isso é quiralidade. Ou, pelo menos, é o que eu entendi. Só não sei bem o que isso tem a ver com a rede. Algo sobre encaminhar as comunicações pela praia, que é basicamente outro mundo como o nosso, mas não exatamente igual. De modo que quando você força elementos dos dois a entrarem em contato, isso causa uma obliteração. Enfim, tudo que eu sei é que, embora eu espere que você continue a fazer o que faz para nos unir, é melhor deixar os mortos fora disso, entendeu? E aqui acabam os nossos e-mails. Eu tava pensando sobre essas cargas aqui, tá? Eu vou fazer elas quando a gente tiver uma habilidade que a gente vai ganhar lá na frente. Caso eu me esqueça, por favor, me lembram aí nos comentários. Certo? Então, eu acho que por hoje, galera, é isso. Próximo vídeo aí a gente vai voltar e vai ir rumo a Lake Knot City. Beleza? Então fiquem aí com a piscadela do Sam e a gente se vê na próxima. E a missão continua, hein, diversos players. Tem uns tropeços aqui, outros ali, mas é aquilo. Faz parte, né? O importante é que a gente tá mais perto do oeste. E da Amelie como prometido. Se você curtiu essa jornada até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Comenta o que você mais achou de interessante aí. E lembra de compartilhar com os amigos também para ajudar no crescimento do canal, beleza? Se quiser ajudar ainda mais, vou deixar aí um QR Code na tela e tem uma descrição também nesse vídeo da LivePix. Bom, qualquer doação ajuda muito o canal, vai me ajudar demais. Por hoje é isso, nos vemos no próximo então. Até lá! Aproveitando, eu deixei alguns vídeos como sugestão aqui para vocês. Aproveitem. Sucesso, paz e até a próxima. Nos vemos em breve, diversos players.